Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o sexto ano, tá? O sexto ano C do Colégio Ateneu. Nós vamos fazer a correção dos dois últimos módulos, né, que a gente trabalhou. Então é o módulo 6, o Tempo e a História. E vamos fazer a correção também do módulo 7, a origem dos seres humanos que povoaram a América, tá bom? Então vamos lá? O início desse módulo fala um pouquinho, o 6, né, sobre o tempo e a história, sobre os calendários e as diferentes formas que os seres humanos encontraram para dividir o tempo, né? Porque o tempo passa para todos, mas isso não quer dizer que o tempo passe para todos e que todo mundo marque o tempo da mesma forma, né? Cada povo, de acordo com a sua cultura, vai marcar o tempo de acordo com as suas tradições, os momentos importantes, as datas mais importantes, bem? Então a gente vai para a atividade, que ela tá na página 122. A gente tem lá 3 calendários: o calendário judeu, o calendário cristão e o calendário islâmico. Então, judaico, cristão e islâmico. Então, temos lá as datas importantes para os hebreus: a criação do mundo, que começa o ano 1 para eles, né? Aqui para os cristãos, o ano 1 é o nascimento de Cristo. E para os islâmicos, o ano 1 é a Hégira, aquele momento que Maomé ele vai pregar a palavra divina para cidades vizinhas, né? E como eu tinha explicado para vocês, que Maomé é o profeta do islamismo. Então é isso, a gente vai para a questão 1. Porque o ano 1 de judeus, cristãos e islâmicos não é marcado da mesma forma? Lembrando, como é correção de atividade, vocês precisam pausar o vídeo, né? Fazer a correção, ver se o de vocês está certo. Se não tiver certo, o que vocês vão fazer? Apagar e corrigir, tudo bem? Apagar e colocar o meu. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, mas também não dá para falar totalmente pausado, senão esse vídeo vai ficar com meia hora, né? E eu sei que vocês não aguentam assistir vídeo de mais de 10 minutos, mas paciência. Então vamos lá. Por que o ano 1 de judeus e cristãos e islâmicos não é marcado da mesma forma? Porque cada um desses povos utilizou acontecimentos significativos de sua história para dividir ou organizar os calendários. Os judeus consideraram que a partida de Abraão para Canaã é o início do seu calendário. Os cristãos consideram o início o nascimento de Cristo. E para os islâmicos, consideram a partida de Maomé para Medina um marco mais significativo e o início do seu calendário. Certo? Então vocês tinham lá que explicar que cada povo com a sua cultura vai criar o seu calendário e vai escolher os seus marcos históricos. Para os judeus é a partida de Abraão para Canaã, o ano 1. Para os cristãos é o nascimento de Cristo e para os islâmicos é a partida de Maomé para Medina. Certo? Aí a gente vai para B. Enquanto os cristãos começavam o ano 1, os judeus estavam no ano de 3761. Podemos afirmar que os judeus estão à frente ou se desenvolveram mais rápido que os cristãos, porque seu ano 1 começou antes. Então, os judeus são mais desenvolvidos que os cristãos, porque o ano 1 deles é antes dos cristãos? Sim ou não? Não, tá? Não, porque não existe, os judeus não estão mais adiantados do que os cristãos. Apenas a contagem dos marcos históricos são diferentes. Ponto. O marco que os judeus utilizam para o ano 1 é anterior ao dos cristãos. O ano 1 dos judeus equivale ao ano de 3760 a.C. Ou seja, os tempos eram os mesmos, mas o marco escolhido para o ano 1 dos cristãos se refere a um acontecimento ocorrido 3.760 anos depois. Não podemos confundir os marcos de contagem do tempo com a passagem do tempo em si. Então, o tempo passou igual para os judeus e para os cristãos. A forma como eles escolheram marcar o início do seu calendário que é diferente, tá? Ninguém está mais adiantado nem mais avançado. Só quer dizer que os calendários são diferentes e a contagem é diferente. Tudo bem? Então, a data escolhida para marcar o calendário judeu tem 3.700 anos de diferença com a data escolhida pelos cristãos.
isso não quer dizer que o tempo tenha passado diferente para as duas sociedades. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês sabem, né? Só mandar no WhatsApp, vocês podem perguntar na aula online, tá? Sempre. Não fiquem com dúvidas. Aí a gente vai para o teste, né? O teste estava lá. Qual das afirmativas abaixo é válida quando nos referimos à contagem do tempo cronológico e seus marcos? Então, tem várias alternativas, né? A. Não existe uma única forma de contar o tempo e marcá-lo. As trajetórias de cada sociedade e os acontecimentos considerados importantes por elas as levam a fazer as marcações de maneira própria. Essa era a correta, tá? Então, a correta é a questão A do teste, bem? E aí, a gente vai para a tarefa de casa. A tarefa de casa tem um textinho que eu vou ler para vocês, para a gente poder responder as questões, tá? Então, texto 1. Em países como o Brasil, que seguem o chamado calendário gregoriano, 31 de dezembro representa o último ano e, por isso, há muita festa e expectativas. Afinal, as pessoas sempre desejam que o ano que está por vir seja melhor do que o ano anterior, verdade? Para isso, cada cultura desenvolveu tradições e superstições que são seguidas na noite do dia 31. Então, que tal conhecer algumas? Então, eles estão falando aqui da comemoração do Ano Novo. Cada povo comemora o Ano Novo de uma forma. Às vezes, o povo tem o mesmo calendário, mas tem tradições diferentes para comemorar o Ano Novo. Interessante, né? As diferentes culturas no mundo. Segundo a pesquisadora Ruby Alócio, da Fundação Joaquim Nabuco, as pessoas que vivem na costa noroeste dos Estados Unidos, por exemplo, têm o hábito de comer salmão para atrair coisas boas no próximo ano. Os norte-americanos também costumam preparar um bolo redondo em formato de anel, chamado de bolo de São Basílio ou bolo de Reis. Antes de servi-lo, corta-se sua porção central com um copo, que é oferecida ao santo. Conforme diz a tradição, somente a dona da casa pode fazê-lo, e quando for levá-lo ao forno, deve estar usando suas melhores roupas e joias. Dentro dessa massa são colocadas moedas e outros pequenos objetos. Aqueles que os encontrarem em seus pedaços terão sorte o ano inteiro. Interessante, né? Você vai morder o bolo, tem pedaços de coisas lá dentro, tipo objetos. É diferente da nossa cultura, né? Mas é legal. Já na Irlanda, Rúbia diz que as pessoas costumam realizar na véspera do Ano Novo a noite dos grandes pratos. Nessa ocasião, os irlandeses costumam comer bastante, por isso significa, para eles, que a despensa ficará cheia o ano inteiro. Eles também se deliciam com um bolo embebido em licor e recheado com especiarias e uvas passas. O barbrek, eu não sei dizer meio esse nome, segundo a manda tradição, após ser mordido 3 vezes pelo dono da casa, um pedaço é arremessado contra a porta principal. Para os irlandeses, isso afastaria a fome daquela família durante todo o próximo ano. Então, uma tradição diferente, né? Eles jogam um bolo, arremessam um bolo na porta. É, tradição diferente da nossa, mas também muito interessante, né? Dos irlandeses. Agora a gente vai para a pergunta 1A. Os países do mundo ocidental comemoram a passagem do ano no dia 1º de janeiro. Se todos têm essa data em comum, por que os brasileiros, norte-americanos e irlandeses têm tradições tão diferentes nesse dia? Se a gente usa o mesmo calendário, por que é diferente a nossa forma de comemorar a passagem de ano, né? O dia 31 para o dia 1º? Porque, embora compartilhem o mesmo calendário, esses países têm histórias, culturas e tradições próprias. Cada um desses povos tem hábitos e crenças que cercam a passagem do ano. Ou seja, cada um tem os seus hábitos, a sua cultura, e cada um vai desenvolvê-la de uma forma, mesmo a gente utilizando o mesmo calendário. Tudo bem? B. As diferentes tradições de comemorar a passagem do ano, festas, comidas, superstições, são as únicas diferenças que cercam o Ano Novo no mundo? Não, né? Não. Além dessas festas e tradições, a data pode, dependendo do povo, mudar, variar ao redor do mundo. Por exemplo, os chineses marcam o Ano Novo
em janeiro, num período diferente do resto do mundo ocidental. Então, os chineses, eles não têm o mesmo ano novo que a gente, né? Nem os judeus, nem os islâmicos. Então, não é só as festas e tradições que são diferentes, as datas também são, certo? Aí a gente vai para 2. Atualmente, no mundo ocidental, os historiadores denominam nosso período histórico de idade contemporânea, que significa o que pertence à época atual. Como esse período começou com a Revolução Francesa, em 1789, é possível que daqui a alguns anos se faça uma nova classificação e nosso atual tempo seja chamado por outro nome. Então, nós temos lá uma divisão histórica do mundo ocidental, que os cristãos e os historiadores fizeram, né? Então, tem lá uma divisão, todo um calendário para dividir a história da humanidade. Então, temos a pré-história, que a gente já estudou. A gente vai entrar agora a estudar a antiguidade, que é o período que viveram os gregos, os romanos, os egípcios e assim por diante. Nós temos, por exemplo, a Idade Média, que a gente vai estudar no que vem, tem várias divisões. O nosso tempo é chamado de Idade Contemporânea. E ele começou lá com a Revolução Francesa, em 1789, né? Só que a gente não tem muita coisa a ver com os franceses de 1789 da Revolução. Então, acredita-se que o nosso tempo deveria ser mudado, né? A data, o nome do nosso tempo deveria ser outro. Então, que nome a gente daria para o nosso tempo atual? E que data importante a gente colocaria como marco desse novo tempo? Então, vamos lá. A pergunta exatamente isso. Considerando os acontecimentos de nosso tempo e suas características, que denominação você sugeriria e por quê? Eu sugeriria idade ou era digital, porque nós vivemos agora num mundo completamente digital. Aliás, estamos tendo aula online, né? Assim, eu tô gravando uma aula para vocês. Então, eu acho que isso mudou a forma como o mundo funciona. O mundo digital, a internet mudou a forma como o mundo funciona de verdade. Então, acredito que era digital seria um bom nome para o nosso período. E que data que eu escolheria para ser o marco inicial? Eu acho que o nascimento do primeiro computador poderia ser, né? 1946, se eu não me engano. 1940, 1946. O ENIAC. Tá? Ele foi o primeiro computador feito pela IBM, era um computador enorme. Ele tinha que ter uma sala inteira, uma casa inteira para caber o computador. Só que a partir dele surgiram os outros, né? A tecnologia foi se aprimorando e surgiram os computadores pessoais que a gente usa hoje. Então, se a gente parar para pensar, tudo começou ali, né? O mundo começou a mudar naquele momento. E agora a gente vai para o módulo 7, fazer a correção também do módulo 7. O módulo 7 fala da origem dos seres humanos americanos, como que os primeiros povoadores chegaram aqui na América, né? Então, nós temos algumas hipóteses, por exemplo, a hipótese de travessia pelo Estreito de Bering, né? Vocês lembram dessa página? Então, essa hipótese aqui, né, que fala que os primeiros grupos humanos vieram para a América, atravessaram a Ásia para a América pelo Estreito de Bering, essa partinha bem aqui, ó, que é um pedaço estreitíssimo de terra que junta o Alasca e a Sibéria. Tudo bem? O Alasca aqui na América e a Sibéria lá na Ásia. Tem a outra teoria, outra hipótese de povoamento, que é a travessia próximo ao litoral do Pacífico, ou seja, que eles atravessaram daqui, ó, da Ásia, contornando todo o Pacífico e contornando todo o litoral, tá, do continente americano e povoando. E temos a terceira hipótese, que é essa daqui, ó, que saíram da Ásia pela Austrália, passaram pelas ilhas da Austrália e chegaram na América, tá? Esse também foi uma hipótese muito importante que foi comprovada com o fóssil da Luzia. Lembra que eu expliquei para vocês? E agora, na atividade 1, nós temos duas lendas, tá? A lenda dos Paiute e a lenda dos Kayagang. Eu vou ler para vocês para a gente resolver a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Lenda dos Paiute. O gelo havia se formado à frente deles, tão alto que alcançava os céus. Era impossível para o povo atravessá-lo.
Um corvo voou até o alto e com seu bico golpeou o gelo até rachá-lo. O coiote disse: essa gente miúda não pode atravessar o gelo. Mas um corvo voou até o alto e fez outra rachadura. O coiote insistiu: tente outra vez, tente outra vez. O corvo voou de novo e rompeu o gelo. Então o povo atravessou em disparada. Essa lenda aqui é dos indígenas Paiute, da América do Norte. Bom, agora o texto 2. Lenda dos Kayagang. Os Kayagang afirmam que os primeiros de sua nação saíram do sol. Por isso tem cor de terra, numa serra no sudeste do Paraná. Dizem que ainda hoje se podem ver os buracos pelos quais subiram. Uma parte dos Kayagang permaneceu subterrânea, e essa parte ainda continua lá. E a ela vão se reunir as almas dos que morrem aqui em cima. Então essa lenda aqui é dos indígenas brasileiros, dos Kayagang, tá? Aí tem a atividade que eu vou ler para vocês pra gente fazer a correção. Atividade A. Aponte semelhanças e diferenças entre as duas formas de explicação sobre a origem dos humanos. Então a gente tem que explicar aqui o que eles têm de semelhantes, esses dois mitos, e o que eles têm de diferentes, tá bom? Então vamos lá. Em comum, as lendas têm explicações sobrenaturais sobre o povoamento da América pelos primeiros seres humanos. Na primeira lenda, o povoamento se dá graças à ação do corvo que rompe o gelo, permitindo a passagem das pessoas. Na lenda Kayagang, os antepassados teriam brotado da terra. De diferente, podemos analisar, agora de diferente, tá, gente? A origem dos primeiros habitantes. Na lenda Paiute, uma geleira impede a travessia das pessoas, o que permite deduzir que elas ocupavam outro continente. Na lenda Kayagang, os seres humanos são fruto do próprio território, originários da terra que habitam. Então essa daqui é a A. Agora a gente vai para B. Essas lendas se aproximam de alguma das hipóteses de povoamento da América que a gente estudou? Sim. A lenda Paiute reforça a hipótese de povoamento pelo Estreito de Bering. Traz referência à existência de geleiras e a abertura de caminhos que podiam ser percorridos através das fendas no gelo. Então, a lenda dos Paiute, dos indígenas norte-americanos, faz uma referência que eles teriam atravessado o Estreito de Bering. Então, dá pra gente fazer essa associação. Agora, na C. Por que diferentes povos têm interesses em conhecer a origem dos seus antepassados? Cada um vai ter um pouco de uma resposta, né? Vai ter a sua resposta. Mas a gente pode destacar interesses em conhecer as origens, as heranças, os processos e continuidades, as rupturas culturais, a gente conhecer outros povos, a identificação das nossas tradições e do nosso território, o interesse de ordem científica, buscar explicações evolutivas também. Tudo isso é formas, né, de interesse que a humanidade desenvolve para saber o passado, os nossos ancestrais, como surgiram, como vieram e o que eles criaram. Tá bom? Agora a gente vai para o teste. Teste 1. O sítio arqueológico Pedra do Castelo está localizado no município de Castelo do Piauí, no Piauí. Essa daqui, tá, gente? Ó. No Piauí. Pinturas rupestres presentes em diversas áreas do sítio comprovam que o espaço foi utilizado por grupos humanos na pré-história. Mas, além desses povos, outros grupos humanos têm visitado o local, como demonstram as imagens abaixo. Diante dessas imagens, podemos deduzir que qual alternativa está correta? A D, tá bom? Que as atividades de valorização e programas educacionais podem contribuir para a preservação dos sítios arqueológicos. Porque nessa imagem aqui a gente pode ver que as pessoas picharam arte rupestre nesse sítio arqueológico. Dá muita raiva, né? Mas a única forma de acabar com esse tipo de depredação de fontes históricas é educando as pessoas, né? Educando as pessoas, programas educacionais para que elas entendam a importância desses fragmentos históricos. Tem gente que não entende, né? Aí agora a gente vai para a tarefa de casa. Tarefa de casa são 3 questões, tá bom?
sobre o texto da Luzia. Esse aqui, ó. Eu vou ler rapidinho para vocês para a gente poder responder, tá bom? Na década de 70, foram localizados ossos humanos no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, em Minas Gerais. Entre os materiais encontrados estava um crânio que as análises demonstraram ser de uma mulher chamada pelos pesquisadores de Luzia, com aproximadamente 20 anos, 1,50 de altura e teria vivido há mais de 11.000 anos. O estudo morfológico de Luzia apontou que seu crânio era longo e estreito, a face proeminente, baixa e estreita e seus olhos amendoados. Dessa pesquisa resultou a reconstituição do rosto de Luzia, com feições semelhantes aos atuais aborígenes australianos e africanos. Então, quando eles refizeram lá o rosto dela, partindo do crânio, eles encontraram identificações, né, parecidas com aborígenes indígenas australianos. Então, a gente já teve uma ideia de onde ela veio, né? A datação do crânio de Luzia e outros vestígios de populações pré-históricas levaram os pesquisadores a revisar a data e as hipóteses sobre a origem do povoamento da América. A ocupação teria ocorrido então há 13, 12 mil anos, e não 10 mil anos atrás, como defendiam os pesquisadores até então. Uma primeira leva de imigrantes seria de africanos que povoaram a Austrália e outra de asiáticos. Os antepassados de Luzia seriam os da primeira leva migratória. Então, essa parte aqui fala que uma primeira leva de habitantes vieram da Austrália e uma segunda leva e uma terceira leva, na verdade, vieram do Estreito de Bering. Eles reformularam a teoria. Achavam que tinham vindo todos do Estreito de Bering, que todos os povos que povoaram a América tinham vindo da Ásia, né, propriamente da Ásia, mas descobriram com o fóssil dela que não, que alguns vieram da Austrália. Entre as primeiras pesquisas com Luzia, nos anos 70 e até 2018, outros experimentos foram realizados, muitos deles confirmando ou revisando os entendimentos sobre o povoamento da América. Em novembro de 2018, foram publicados em prestigiadas revistas científicas os resultados de um amplo estudo de DNA fóssil extraído de antigos restos humanos na América. Essas pesquisas reforçaram a hipótese de que a travessia pelo Estreito de Bering se deu há mais de 17 mil anos e que o povoamento do continente americano ocorreu a partir de um único contingente populacional, com descendência de povos da Sibéria e da China. A partir do crânio encontrado e do material genético coletado, as novas investigações concluíram que a população de Lagoa Santa não teria relação com os africanos nem com os aborígenes australianos, mas sim com asiáticos. Com base nessas referências, outra reconstituição facial foi feita buscando identificar as características do povo de Lagoa Santa. Eu acho isso muito interessante. Eles descobriram que, sim, a gente achava que a Luzia, que os fósseis dessa região tivesse contato com os australianos e que ao longo do desenvolvimento das pesquisas, em 2018 teve uma nova pesquisa, descobriram que não necessariamente, que as características do rosto, ó, eles refizeram de novo, tem a ver com alguns grupos asiáticos, sim, mesmo sendo características negroides. Muito louco isso, né? Então descobriram que alguns grupos asiáticos têm a pele mais escura, tinham características negroides e que migraram para cá mesmo assim da Ásia. Então, no fim, o que eles estão entendendo da Luzia, do fóssil da Luzia e dos grupos que vieram ali? Que tiveram grupos que há 17 mil anos vieram para cá, povoaram o continente americano, já da Ásia, vieram da Ásia, e que a gente acreditava que tinham vindo da Austrália por conta das características físicas desses fósseis. Porém, descobriram que, por DNA, que vieram sim da Ásia. Olha que louco, é muito legal isso, né, gente? E aí a questão A. Questão A, explique por que a descoberta de Luzia, nos anos 70, ajudou a derrubar a hipótese de que a ocupação da América teria ocorrido por volta de 10 mil anos atrás. Então, a gente vai explicar, responder essa dessa forma.
O fato da ossada de Luzia ser datada de pelo menos 11.000 anos apontou a fragilidade na explicação sobre a descendência desses seres humanos, em relação aos que teriam chegado ao nosso continente pelo Estreito de Bering há 10.000 anos. Para os pesquisadores, a distância e a velocidade de deslocamento seria incompatível nesse lapso de tempo, ou seja, a ocupação de uma área tão extensa que vai de Bering até a região de Minas. Então, o fóssil de Luzia, ele comprovou que vieram sim grupos asiáticos, mas não necessariamente lá do Estreito de Bering, que eles poderiam vir atravessando o oceano, por exemplo, pela Austrália também, tá? Então a gente tem duas hipóteses para trabalhar. Uma que vieram povos da Ásia pelo Estreito de Bering, outra que vieram povos da Ásia pela Austrália. A Luzia, ela comprova que ela tem características asiáticas, mas eles ainda estão estudando, tentando desenvolver, para saber se ela de fato veio, por qual região que ela veio, se foi pelo Estreito de Bering ou foi pela Austrália. A teoria, tem essas duas teorias, né, sendo trabalhadas pelos cientistas, mas a que mais que tem uma resposta melhor pelos cientistas é essa, que ela teria vindo de uma forma mais rápida pela Austrália. Tudo bem? É muito louco, são várias teorias, né? Confunde até a cabeça de vocês, eu sei, mas vai dar tudo certo. Observe as reconstruções faciais acima. Qual das duas imagens você escolheria para representar a teoria que vincula a origem da população de Lagoa Santa aos povos de origem africana e australiana? Então, se a gente olhar nessas duas imagens, qual delas que a gente escolheria para falar que eles vieram da África e da Austrália? Eu escolheria a imagem 1, porque os traços lembram mais as características negroides africanas e aborígenes australianos. Então, vocês podem colocar a resposta assim. A imagem 1, pois é a que representa traços mais próximos dos geralmente apresentados pelos povos africanos, como os lábios mais volumosos e o nariz mais largo. Então, essa imagem 2 foi refeita baseado na teoria dos cientistas que eles vieram da Ásia pelo Estreito de Bering, e a imagem 1 foi feita pelos cientistas que acreditam que a Luzia veio pela Austrália, da África pela Austrália, da Ásia pela Austrália. Então, o mesmo fóssil, duas teorias. C. Em sua opinião, os resultados da pesquisa divulgados em novembro de 2018 finalmente colocam fim às polêmicas envolvendo o povoamento da América? Afinal, ela foi conduzida com o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Então, a gente acha que agora acabou? Não tem mais o que descobrir sobre o povoamento da América? Não. A pesquisa arqueológica tem tido ganhos significativos, mas, no entanto, a tecnologia não responde sozinha pela elaboração do conhecimento histórico. Há ainda muitos pontos a serem averiguados e é possível que encontremos novos vestígios arqueológicos. Então, não. A história, gente, ela se faz de acordo com os documentos que são encontrados. Se encontrarmos novos documentos, novas análises históricas, novas hipóteses vão surgir. Bom, é isso. Eu sei que foi bastante conteúdo, mas espero que vocês tenham conseguido fazer a correção. Como eu falei, pausem o vídeo, voltem, façam uma análise para ver se o de vocês está certo. Às vezes a resposta não precisa ser igualzinha, mas está certa, tá bom? Fiquem bem, beijinhos, até mais!